Então vamos lá, agora nós vamos tratar a respeito dos elementos do mandado e dos elementos de uma carta, seja carta precatória, carta rogatória ou carta de ordem. Então precisamos conhecer esses instrumentos, esses documentos, na verdade, né? Vamos dar uma olhada no quadro ali, inicialmente, em relação ao mandado. Vamos ver o que nós temos ali, olha. Nós estamos falando da citação, esse é o nosso estudo, e nós vamos tratar agora da citação que é feita por mandado, ou seja, por meio de oficial de justiça. Oficial de justiça. Então vejamos lá. A citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Então vamos pensar o seguinte. O juiz de Campinas, onde tramita o processo, determina a citação do réu que reside em Campinas. Isso se dará através do quê? Através de um mandado. Mandado é esse documento que está aqui, ó. Tá bem? É um documento que vai com o oficial de justiça para fazer a citação. Então, muito interessante isso. Isso acontece também na ação penal pública, na ação penal privada, seja qual for essa ação. Agora, olha que interessante. O mandado, aqui eu tenho o mandado de citação. Mandado. Lembre sempre que o mandado é o documento que está com o oficial de justiça. Esse mandado de citação tem que ter os seguintes elementos: o nome do juiz que mandou citar, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, portanto, querelante, no caso de ação penal privada, é aquele que inicia a ação penal privada, o nome do réu. Agora, olha que interessante. E se o nome do réu não for conhecido? Ou, se for desconhecido o nome do réu, os seus sinais característicos. Muitas vezes se pergunta, no mandado constará obrigatoriamente o nome do réu? Ora, se não for conhecido, não há como, eu preciso, entretanto, de sinais característicos. A residência do réu, se for conhecida também. Se não for conhecida, não constará. O fim para que é feita a citação, o juiz, o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Esse item aqui, ele fica prejudicado hoje, por quê? Porque a citação atualmente não é feita para ele comparecer a juízo em uma audiência, e sim citação para que ele apresente a resposta escrita no prazo de 10 dias. Então, qual é a finalidade da citação? Para que ele apresente a resposta escrita. O mandado de citação indicará a subscrição de quem? Do juiz? Errado. Subscrição do escrivão e a rubrica do juiz. Nós não vamos esquecer isso. Problema que parece uma bobagem, mas às vezes na hora da prova eles fazem essa substituição. Legal. Então aí eu tenho os elementos do mandado de citação, que estão elencados no artigo 352. Agora, olha o que nós vamos anotar aqui. São requisitos da citação por mandado. Então, não podemos esquecer que a citação é um ato que é realizado, se é por mandado, que é realizado pelo oficial de justiça. Como o oficial de justiça irá realizar esse ato? Para que a citação, o ato de citação esteja de acordo, é necessária a presença desses dois elementos. Então vamos lá. São requisitos da citação por mandado: a leitura do mandado ao citando. Quem é o citando? É o réu. É o réu, é o acusado. É o acusado. Leitura do mandado ao citando pelo oficial de justiça e entrega da contrafé, na qual se mencionarão o dia e a hora da citação. Então, na hora que o oficial vai fazer a citação, o que ele deve fazer? Ele lê o mandado ao citando
e entrega ao citando a contrafé. Outro elemento, declaração do oficial por meio de uma certidão, na hora que ele devolve ao juiz, declarando o quê? A entrega da contrafé, a sua aceitação ou sua recusa. Então, vamos aqui destacar quais são os elementos, tá? Vou apagar as anotações que nós temos aqui, lembrando, olha, deixa eu apagar a anotação que eu fiz ali. Lembrando que o texto nada fala a respeito da coleta de assinatura do réu. Está escrito em algum lugar que o réu tem que tomar ciente, que ele tem que lançar assinatura? Não está escrito. Está escrito em lugar algum aqui. Então, são requisitos da citação: leitura do mandado, entrega da contrafé e declaração do oficial. Cuidado para não confundir com requisitos do mandado de citação. É esse que é o problema. O que nos interessa nesse momento são os requisitos da citação, do ato de citar. Então podemos dizer que a citação tem os seguintes requisitos: leitura e entrega da contrafé. Isso é um requisito intrínseco. E por que é intrínseco? Porque constitui o próprio ato de citação. É o ato de citar. Depois que citou, o oficial de justiça, ele vai lá para a casa dele, lá para o fórum, e lá ele vai pegar o seu computador, irá fazer o quê? A certidão, declarando algo. Portanto, a citação já ocorreu. A declaração que eu tenho aqui, na verdade, é um elemento formal, um elemento externo, chamado de elemento extrínseco. Esses dois elementos, esse e esse, são elementos indispensáveis para que a citação respeite a sua forma, o modo de realizá-la. Então, requisitos da citação, quais? Então vamos, quais são? Não se esqueça: leitura do mandado ao citando e entrega da contrafé, declaração por meio de uma certidão, narrando ao juiz a entrega da contrafé, a sua aceitação ou não pelo acusado. Esses são os requisitos no caso da citação, lembrando que não existe como requisito a coleta de assinatura de quem está sendo citado ou de qualquer testemunha, por exemplo. Tá bom? Então vamos lá, vamos resolver aqui. Ao efetuar uma citação por mandado, o oficial de justiça deverá tão somente entregar ao réu ou mandado ao réu pessoalmente? Errado. Após citar pessoalmente ao réu, advertido de que, caso deixe de comparecer sem motivo justificado, ser-lhe-á nomeado um defensor e o processo seguirá sem a sua presença. Não é requisito. Entregar o mandado ao réu pessoalmente e lavrar certidão a respeito de sua aceitação ou não. Entrega do mandado? Precisamos tomar cuidado aqui, hein? Vamos lá. Proceder à leitura do mandado ao réu, entregar-lhe a contrafé e ainda certificar a entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Esse é o gabarito. E aqui embaixo, fazer com que o réu faça a posição do ciente no original do mandado. Isso não consta, não está no Código de Processo Penal como elemento da citação. Gabarito aí, sem dúvida, é a letra D. Agora, olha que comparação interessante que nós vamos fazer aqui. Observe que eu vou até abrir o quadro todo para você visualizar com mais clareza. Observe que no artigo 352, o que eu tenho aqui? Eu tenho o requisito do mandado de citação, ou seja, os elementos que devem constar no documento. Esse é o documento que o oficial levará até o acusado. E no artigo 357, eu tenho os requisitos da citação, ou seja, do ato de citar. Como que a citação tem que se dar, tá bem? Uma coisa são os elementos do documento, a outra coisa, na verdade, constitui o modo pelo qual a citação será levada a efeito, a citação será concretizada, tá bom? Então, nosso estudo hoje foi em relação à citação por mandado. Bem interessante isso.
Tá, preste bastante atenção então. É importante que você saiba quais são os elementos necessários dentro de um mandado de citação. O que deve constar no mandado, o que deve constar no documento. O nome do juiz, isso é importante, é imprescindível. O nome do réu é necessário? Ora, se não for conhecido, não tem como constar. A residência do réu é necessária? Sim, mas se não for conhecida, não tem como constar. A finalidade para que citação vá se dar? Perfeito, isso tem que constar. Subscrição do escrivão, rubrica do juiz. Esses são os elementos que eu tenho no documento. Agora, o oficial vai até lá para entregar o documento ao réu. Como que ele faz? Leitura do mandado ao citando. A entrega da contrafé, podendo citando ou não recusar, caberá ao oficial, ao final, atestar isso numa certidão, declarando a entrega da contrafé, a sua aceitação ou não. Esses são os elementos do ato de citar, elementos da citação, que são, evidentemente, elementos diferentes do mandado de citação. Tá bom? É isso aí.